Eu me assustei quando eu olhei para os telhados, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a quantidade de instalação desonesta que nós temos no país. É muito painel usando o telhado, por preguiça, por condição de querer roubar o seu dinheiro, porque eu chamo isso de roubo, quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou torrando o dinheiro da pessoa. Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de energia solar. Você tem dúvida? Será que você já sabe a verdade? Aqui nós vamos falar um pouquinho de verdades. Se realmente vale a pena, ou se será que não? E será que serve para ti ou não? Você tem duas opções, ganhar dinheiro ou rasgar o teu dinheiro. E aí, o que você escolhe? Rasgar o teu dinheiro. Não, não rasguei não, não rasguei não. Gambiarras do Ricardo, nota que tem dos dois lados a mulher. Espera aí, mas tem coisa errada aqui nessa nota, ó. Nota que tem mais pedaço. Ah, tá emendada, dinheiro cenográfico. Gambiarra do Ricardo, daqui a pouco vamos usar isso aqui. Aí, ó, mico dos dois lados e mulher dos dois lados. Não dá para rasgar dinheiro, gente. Como não dá para rasgar dinheiro, a gente precisa obrigatoriamente entender tudo que a gente faz. Então, quando vocês vão plantar um capim, eu estou aqui sempre trazendo para vocês as verdades, tá? Aí, ó, para quem não acreditou, tá aqui, ó, o dinheiro tá dobrado, aqui não tá rasgado não. Então, para você fazer qualquer projeto, qualquer dinheiro que você vai gastar, você tem que entender, conhecer aonde tu tá botando teu dinheiro. Você vai comprar uma camisa, você tem que entender se vale a pena você comprar uma camisa boa, que custa um pouco mais caro, ou aquela que você vai usar 3 vezes, lavar 3 vezes e ela já está em condições de virar trapo, né, para lavar o chão. Então, isso é a diferença. Porque o barato, ele sai caro. E o bom não é barato. Mas a gente consegue economizar fazendo uma escolha certa, tendo informação. E o vídeo hoje é isso. É você ter informação sobre o sistema solar, né, os painéis, você entender um pouquinho disso para não ser enganado. E para não entrar na ideia errada de que vale a pena ou na ideia errada que não vale a pena. Então hoje eu vou deixar claro para vocês para quem vale a pena, né, e por que tem muitas situações que não vale a pena. E por que muita gente está sendo enganada. Isso, enganada. Porque a verdade da energia solar é que tem muita gente aplicando mentira e principalmente trabalhando com desonestidade, despreparo. Então, vamos lá, vamos entender primeiro o sistema solar e quais os pontos importantes dele. Bom, gente, eu peguei um esquema aqui, tá? Vai aparecer na tela para vocês ficar melhor, onde eu tenho os dois sistemas e os componentes. E é aqui que nós temos que entender as diferenças, principalmente em escolha de qual dos dois sistemas eu vou trabalhar, ou os dois em consórcio, híbrido, ou se eu vou, né? O que está na tela para vocês, vocês vão poder olhar e depois vai ter o link. Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ter o link para poder aprender um pouquinho melhor de cada assunto. Então, os assuntos que eu estou trazendo aqui, eles estão todos abaixo na descrição com links para quem quiser ter uma noção melhor, tá? Tem link que é de empresa instaladora de sistema solar, mas a informação é pura e verdadeira. Então eu escolhi a dedo ali informação para vocês entender aonde está sendo falado exatamente a verdade. Certo, gente? Então o sistema solar, quando eu vou instalar, ele compreende basicamente em dois tipos, né? Chamado on-grid, quando eu tenho uma ligação com a rede de energia elétrica. Ou seja, no sistema on-grid, eu estou ligado à energia elétrica, ligado com a minha companhia que fornece energia. Então eu estou consumindo aqui o sol, que está me trazendo energia, eu uso em momento instantâneo o que eu estou pegando do sol e se sobra eu estou largando para dentro da rede para que a companhia vá acumulando. Uma espécie de poupança de energia. Mas se eu estou gastando mais do que o sol, está nublado, mais que o sol me entrega, eu já estou pegando da energia o que está me faltando, né? Então, pegando da minha poupança, fazendo retiradas da poupança. Eu vou falar poupança, fica mais fácil, tá? Mas na verdade é uma recarga pré-paga de celular, tem prazo de validade, eu vou falar depois. Então, nesse sistema, eu estou entregando a minha sobra e essa minha sobra eu posso pegar de volta. E tem custos. Agora, a partir de amanhã, dia 1º, então entra em vigor uma lei que eu tenho taxação do sol. Que é isso? Você vai pagar por pegar o sol. Deus entregou de graça, mas o homem vai lá para te cobrar. Mas eu já vou contar essa história depois, porque é cabulosa a história da energia solar, tá? Que eu vou falar para vocês agora, logo, logo. Então, o que acontece? Você entrega e aí vem o problema. Quando você não tem um plano, você não fez um projeto bem feito, e a empresa que te atendeu é unicamente financeira, pensa só no dinheiro, você vai ter muitos problemas. E aí, o barato vai sair caro. A ideia que você vai economizar vai ralo abaixo, vai para o lixo. Então, vou falar para você de uma maneira meio irônica,
primeiramente, então, antes de começar a falar do sistema em si, como eu enxergo que surgiu o sistema de energia solar no Brasil, o incentivo. Eu me imagino mais ou menos assim, alguém lá dos altos escalões estava sendo cobrado. Olha, a energia está em colapso, começou os apagão, não temos mais como fazer usina. É caro, vai demorar. O país vai dar no brecho. E agora? Aí surgiu alguém lá da engenharia, foi chamado porque ele tinha uma ideia. Vamos usar o vento ou o sol. Usar o vento era demorado, porque usar o vento você tem que construir estruturas gigantescas, transportar com carreta uma parte do equipamento. Vocês já devem ter visto como é que é uma usina eólica, né, onde você usa o vento. E outra, tem que pegar dinheiro do governo. E esse cara trouxe uma história, dizendo assim, olha, vamos usar o sistema solar porque nós conseguimos plantar a ideia das pessoas começar a comprar e a gente não entra com dinheiro. A gente só incentiva e eles vão comprando. E aí surgiu, no Brasil, um incentivo ao sistema solar. Na carona disso veio a multiplicação de empresas trabalhando no sistema solar. Mas aí vem o governo e dá uma olhadinha assim, Pô, mas olha só, tá baixando o imposto aí da energia elétrica. Nós temos que, né, faturar de outra forma. Aí vem as leis ali, colocando impedimento, colocando taxação de sol. Taxação de sol. Vai cobrar pelo sol que Deus te deu. E aí vem alguns impedimentos. Então, nesse momento que a gente está agora, gente, isso é uma forma de piada, de contar a história, né? Se é verdade assim ou não, não sei. Eu entendo que mais ou menos para mim é uma verdade, tá? Então vai ficar claro que eu trabalho sempre com fatos, né? Essa aqui não, essa aqui é uma comédia, mas com fundo de verdade, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então essa aqui vamos dizer que tem um fundo de verdade. Então hoje a gente fica muito, quem não colocou ainda, fica muito receoso. Eu coloco ou não coloco? Se é que verdade que vale a pena? Será que para mim vai compensar? Será que dá muita manutenção? Então, para ajudar vocês, que eu sei que na área rural, né, os nossos inscritos, nossos amigos que nos acompanham todo dia aí nos comentários, que assistem nossos vídeos, mais cedo ou mais tarde eles têm essa dúvida. Então eu estou trazendo para vocês, conforme prometi lá nas promessas lá de vídeos, que ia trazer esse tema, que é polêmico, bastante complexo. Eu tive que estudar bastante, então eu já trabalhei com eletrônica, já trabalhei com elétrica, eu tenho um certo conhecimento, mas eu tive que estudar, porque a gente está sempre desatualizado. Então, você também, quando vai fazer o teu investimento, estuda. Tenta te informar, tenta buscar informação. A informação é a coisa que você mais ganha dinheiro. Você saber o que você está fazendo, saber o que você está comprando, saber o que está plantando, saber como você vai plantar e como você vai cuidar, tudo isso é o que a gente traz aqui no canal. Então, isso é dinheiro. Então, vamos lá. Eu vou falar de forma resumida, gente, tá? Porque é um assunto que levaria aí umas 5 horas. Bom, como falava antes para vocês, então o sistema ele se compõe de off-grid, on-grid. On-grid, como eu falava antes, então você está ligado à rede. No off-grid, que é a segunda opção, é um sistema onde eu tenho, tá, a condição de ter energia minha, só minha. Eu gero aqui na minha propriedade, uso ela como eu quiser, não pago nada para ninguém, somente equipamento. Isso pode ser feito de maneira individual, que é em cima de uma bomba d'água, né? Estamos falando bastante na área agrícola, né? Então eu sei que esse vídeo vai ser assistido por muitas categorias, né? Muitos segmentos da sociedade, não é um vídeo que vai ficar só com meus inscritos. Então eu digo assim, na sua empresa, por exemplo, ou lá na propriedade, você pode usar numa parte off-grid, energia tua, para alimentar coisas, por exemplo, de alto consumo ou coisas que tu quer eliminar o consumo lá na tua conta. E pode usar o off-grid, e aí numa empresa é difícil porque você teria que investir muito para uma casa inteira, né? Ou seja, e tem a vantagem do off-grid que quando falta luz, enquanto tu tiver bateria, tu tem luz. Já no sistema on-grid, normalmente, se você não tem um banco de baterias integrado a ele, né, que ele for híbrido, automaticamente faltou luz, você vai faltar luz também, né? Então o off-grid tem uma vantagem na falta de luz também nesse caso, dependendo do banco de baterias. Já vou falar o que é banco de bateria e os componentes. Então, entre os dois sistemas, nós temos componentes parecidos e alguns especiais. O componente que é igual para todos é a placa solar, que a gente conhece como painel solar. Esse painel já começa com alguns segredos. Existe painel de 12 volts, de 24. Então a tensão do painel vai representar também economia ou não. A qualidade do painel, porque o painel tem vários formatos, várias estruturas de fabricação, né? Então tem os mais caros, os mais baratos. Nós temos a potência do painel também, que não importa isoladamente, não é um painel que vai fazer a diferença, e sim a soma do meu banco de painéis, assim como eu falo de banco de baterias. Vou tratar como banco, né? O conjunto de painéis,
eu tenho que ter uma quantidade X para atender um consumo X. Depois nós temos um componente que eu julgo mais importante ainda, porque os painéis você pode aumentar, né? Eles são possíveis você aumentar a quantidade de painéis, se você tem aumento de consumo. O inversor já é um pouco mais complicado. Então o inversor é quem vai transformar aquela energia vamos falar de um painel de 12 volts para 110 ou 220. Mas 110 e 220 tem muita diferença entre lucro e prejuízo. Já vou explicar para vocês. Então o inversor também, ele tem como entrada 12, 24, 36, 48, porque você tem que casar ele com a placa. E isso também representa, de certa forma, grande segredo de economia. Mas sobre o inversor, o principal segredo é você dimensionar ele sempre maior. Se puder, o dobro do que você está usando agora, porque depois é complicado você ter que trocar. E é um componente caro. Esse inversor tem dois tipos, tá? Tem o tipo de inversor, por exemplo, que você vai usar dentro do off-grid e dentro do on-grid. Então, o inversor ele pode ser aquele inversor que pode fazer as duas coisas. Ele pode pegar do sol, do banco de baterias e ele vai compensar. Então, ele é inteligente para onde ele vai pegar. Está nublado, está gerando menos energia, vai pegar da bateria. Isso acontece no sistema ligado à rede, que vai pegar da rede elétrica. Então, essa é a diferença. Então, o inversor é diferente para os dois casos. Mas, segredo meu, que eu passo para vocês, trabalhem com sobra. Na sua vida, nunca compre aquilo que atende um momento. Sempre compra um pouco além. Porque amanhã, a tendência, e você que está assistindo o vídeo, é um vencedor, sabe disso. Sempre falo para você. Você que está aqui buscando informação é a pessoa que vai crescer. Amanhã você vai ser maior. Amanhã a tua demanda vai ser maior, tanto de energia quanto de uma máquina. Então, compre com folga. Então, gente, assim, o vídeo, quando ele é técnico, ele é um pouco cansativo. No primeiro momento, nós vamos entender um pouquinho os componentes, para você entender ele, o sistema solar, e depois eu vou passar para vocês, entendeu? As coisas que você tem que prestar atenção para dar certo, para dar, assim, ó, resultado positivo e se serve ou não para cada situação, tá? Então, vamos por partes. Dentro do inversor ainda, nós temos que pensar se eu vou converter a energia para 110 ou 220, né? Ou seja, vou falar hoje do sistema monofásico, tá? Porque o trifásico acompanha o mesmo raciocínio. Então, se eu vou converter para 110 para equipamentos que eu vou usar em 110 ou se eu vou usar para 220. Isso tem diferença. Isso vai gerar mais lucro ou menos lucro. Pois nos detalhamentos eu vou falar para vocês. Ainda dentro do inversor, nós temos a onda senoidal pura e a modificada. Nome complexo? Não. É simples. Uma, ela é uma imitação e a outra é uma verdadeira. Então a senoidal pura é aquela que você recebe da energia. E a senoidal modificada é enganar a onda, né? Fazer uma onda que não está perfeita, mas ela funciona. Claramente que não precisa nem dizer depois para vocês, né? A pura vai ter um rendimento melhor. Então nós temos essas escolhas todas que, se eu fosse escolher os componentes, eu teria que fazer. Mas, infelizmente, a gente cai na mão de pessoas que a gente vai ter que confiar ou prestar atenção. Depois nós vamos falar sobre esse grande problema da energia solar, que é a mão de obra. Todas as informações mais aprofundadas, vocês vão ler os textos que vão estar nos links aqui da descrição, embaixo, aonde você vai poder entrar melhor no assunto para quem tiver interesse, tá? E senão eu vou fazer um vídeo aqui de 2 horas e não vou conseguir explicar tudo. Então, se é para explicar metade, eu deixo os textos aqui embaixo, certo? Combinado? Para quem vai trabalhar com bateria, você vai precisar então das baterias e do controlador de carga. E aí o teu banco de baterias vai trabalhar em 24, vai trabalhar em 36, 48, e o controlador de carga também tem que se adequar a isso. Também eu posso, as baterias ser todas de 12 e fazer associações, assim como as placas, eu posso trabalhar com placas de 12, fazer associações para chegar em 24. Não é legal, mas dá certo também. Depois nós vamos para o que é certo e o que é errado. Mas aí vem aquela questão que a maioria hoje, pela questão de preço de instalação, está colocando on-grid, ou seja, estou entregando para a companhia e estou pegando a sobra, quando tem sobra. Porque se você errar no sistema, não entender o sistema, não vai sobrar. E muitas vezes vai faltar e muita gente diz hoje que está pagando mais que antes. Pode. Problema de instalação. Vamos falar daqui a pouco. Importante você entender que o erro de composição desse sistema vai gerar aquilo que eu chamo de acerto ou erro, que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho. Aprofundar entre aspas, né? Porque nós não vamos chegar bem no resultado que talvez você precisaria para tomar uma decisão. Mas todos os textos, repito, vão estar na descrição. Te aprofunda se tu quer colocar, porque é importante tu conhecer. Então, gente, aí nós temos o crédito. Eu gerei crédito, mandei para a companhia Energia a Mais. Esse crédito, por incrível que pareça, ele vai ter 60 meses para você usar. Parece bastante, né? Mas por que você tem que ter um dinheiro numa conta lá
que moram em 60 dias. É que nem crédito de celular. Até hoje eu não entendo por que vai morrer teus créditos. Eu paguei, por que eu tenho que jogar no lixo? Por que alguém tem que se apossar do meu dinheiro se eu não usei? Mesma coisa aqui. Aí vem as leis que eu falava antes, para nós começar a botar a mão naquele dinheiro do imposto que a gente não ganhava, fora o imposto da taxação de sol. Então o que acontece? Com lei ou sem lei, que nesse caso é com uma lei bem obscura, eu me aposto do dinheiro depois de 60 meses. Mas só que não é 60 meses do teu saldo, o que tu gerou agora, se tu não usou, ele vai ter prazo de agora. Então, se você vai acumulando, você vai perder. Vai começar a perder quando cada crédito que ele completou 60 meses lá na frente, você vai perder. Agora você não vai perder nada, ilusoriamente você não tem perda. Mas lá na frente, quando começar a fechar 60 meses, você vai ver que vai começar, todo mês você vai perder um pouco que sobrou lá de trás. Então, prepare-se, porque lá na frente a gente perde. Ou seja, perde nada, né? Eles botam a mão. E aí, para quem tem o sistema off-grid, agora eu vou soltar o papel, né? Porque a minha escolinha terminar. O sistema off-grid, gente, a gente tem o banco de baterias. Se o teu sistema ele é híbrido, que significa tu trabalhar com a energia elétrica da rua, e tal, pode estar ligado ou não a ela, e mais o banco de baterias. Que eu sempre aconselho você ter os dois sistemas. Por quê? Você não bota um off-grid para ter energia tua e tu não tem mais a tua instalação elétrica anterior. O dia que dá um problema no teu sistema, você vai ficar a nada, né? Você vai ficar sem energia. Então sempre tenha o plano B. Eu, na minha vida, sempre busco ter em tudo o plano B, porque os problemas acontecem. Então você já tem que pensar nos problemas e o que eu vou fazer se der um problema. Lembrete, cuida disso. Gente, qual é o maior problema da energia solar? Problema 1. Falta de capacidade técnica de quem instala. Então, se você vai instalar, primeiro conselho, peça diploma comprovante da qualificação de quem vai instalar. Porque hoje, o número não é mentira. Mais de 90% dos instaladores, das empresas que estão instalando, as pessoas aprenderam na internet o básico, compram os produtos mais baratos que conseguem e sequer estudaram como é que vão associar cada equipamento. E aí vem o grande problema. É placa faltando, é placa sendo instalada 12 quando tinha que ser 24, é inversor de onda modificada, matando a energia que você pegou do sol e assim por diante. Então nós vamos passar para vocês agora, em seguida, já todas as dicas sobre isso. O fator número 2 de problema é você não considerar, a empresa que instalou para você, a condição solar do teu lugar. Aqui, onde eu estou instalando, quanto tempo de sol eu tenho, que é diferente muitas vezes de outro lugar do país, ou do lugarzinho que ela estava vendo uma conta lá na internet. Ou seja, faltou capacidade novamente. E a pior coisa que eu vejo, que é a maior desonestidade do mundo, e que mostra que as pessoas não fizeram o curso, não são qualificadas, vocês vão ver nas imagens, é colocar sempre no plano do telhado aqui o painel solar. Então o telhado está assim, o cara bota o painel aqui. Ele vai botar só desse lado ou desse lado de cá. Gente, existe estudo científico comprovado que o painel tem que ter a posição para aproveitamento melhor do sol, na posição certa. O telhado está assim e a posição é assim, o cara tem que pegar a placa e colocar na posição correta. Mas a maioria não está. Eu me assustei quando eu olhei para os telhados, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a quantidade de instalação desonesta que nós temos no país. Pelo menos na minha cidade, pelo menos onde a gente olhou. Então, é muito painel usando o telhado, por preguiça, por condição de querer roubar o seu dinheiro, porque eu chamo isso de roubo, quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou torrando o dinheiro da pessoa. E aí vem o problema do resultado, gente. O teu resultado vai depender de como é que tu compôs o sistema. Os componentes foram certos, a escolha foi certa. 110 ou 220 é uma coisa básica. Se você conseguir colocar em 110, o lucro é maior, porque você vai ter uma conversão menor do inversor. O inversor, para ele converter de 12, que é o maior erro que eu vejo por aí, placa de 12, botou placa de 24, está convertendo para 110, a diferença é pequena. Então eu vou gerar menos calor, vou perder menos energia na conversão que ele vai ter que fazer, porque ele tem que trabalhar essa energia que aqui está em 24 e trazer a 110. Agora, se eu tenho 12 e se eu tenho 220, vai perder metade, mais da metade do que tu pegou do sol em conversão. E aí a conta não fecha, porque você não vai ter energia que chega, tem que botar o dobro de placa. Então tem que entender do assunto. Então, se você puder fazer escolha, e alguém te der escolha quando você estiver compondo o teu sistema, tenta escolher os números maiores. Eu vou resumir para vocês, números maiores. Na tua placa, tenta escolher 24. Na tua placa, não compra a placa mais potente. Gasta mais placas com menos potência. Por quê? Porque quando uma placa estragar, e ela estraga, e aí você vai falar em garantia de 25 anos, essas coisas,
Eu quero ver quem vai te garantir uma placa lá do exterior com essa garantia e vai cumprir a garantia. Assim como você nunca tem um contrato da prestação de serviço da pessoa que está instalando, fazer certo. Não existe, né? Pois é, por isso que eles fazem isso. Fazem uma instalação precária, errada, e aí você paga a conta. Então, gente, às vezes você pagar um pouco mais caro pelo sistema vai representar para você ter sucesso ou não. Porque o barato costuma sair caro. E o bem escolhido, um pouquinho mais caro, vai te dar lucro. Então, toma cuidado com isso. Qual é o maior segredo? Você entender. Entenda o sistema. Gaste os minutinhos. Aqueles minutos vão te dar tanto lucro que você não imagina. Quando você entende do que você está fazendo, você tem muito mais lucro do tempo que você perdeu. Olha quanto tempo você perde em coisa desnecessária. Gasta o tempo para entender o que você compra. Você vai comprar um celular? Estuda ele. Tenta descobrir, converse com as pessoas. E falar em conversar com pessoas. Quantas pessoas você já conversou que está satisfeito com o sistema solar? Que colocou? Quantas pessoas você vê na internet falar que está maravilhada com isso? Não vale o depoimento lá da companhia, das empresas que estão instalando. Esse depoimento não vale. Então, abre os olhos, não é bem assim. E para quem vale a pena? Então vamos lá. Quando você tem várias propriedades no teu nome, usando a mesma companhia de energia, você pode gerar energia numa e distribuir para as outras. Vale a pena, tá? Porque você tem um consumo, uma demanda de consumo conjunta de várias propriedades, que vai valer a pena você botar um sistema aqui. E não vai valer a pena o off-grid, porque o off-grid você não consegue mandar para as outras. Vale a pena, então, on-grid. Se tem uma empresa que gasta muita energia, vale a pena. Duas situações, trabalhar com on-grid e também trabalhar com equipamentos dentro da propriedade, ou na propriedade rural também, tá? Eu posso ter equipamentos usando o off-grid, que a energia é minha, mas eu tenho uma segunda fonte nele, sempre deixa a segunda fonte da companhia se um problema der no sistema. Então o off-grid atende muito bem a uma motobomba que está lá longe, né? E você tem ela lá e vai precisar muita energia dela, e ela gasta, e aí você bota um sistema só para ela. Vale a pena a longo prazo, sempre a longo prazo. Você nunca vai ter esse retorno de um valor investido alto, é bem alto, o sistema de energia solar tem um custo alto. E principalmente se você fizer do jeito certo, custa mais caro que o que estão cobrando por aí por coisa gambiarra. Isso é gambiarra, uma gambiarra que dá errado. Não é as minhas gambiarras, graças a Deus eu passo para vocês o que dá certo. Uma gambiarra boa. Então o maior segredo é você não ser iludido. Para não ser iludido, conhecimento. E conhecimento vale para tudo. Até o teu plantio, que você acha que sabe, do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, todo mundo te trouxe conhecimento. Mas a ciência, o dia a dia, os estudos que a gente faz, tudo isso vai trazendo para você um conhecimento a mais. Então esteja atualizado em todos os campos. Então, gente, primeiramente dizer para você se serve ou não serve para a tua situação, eu não tenho como dizer, porque eu não conheço a tua situação, de cada um. Então eu tenho que falar de uma forma mais sintética, mais resumida, né? Então o que acontece? Você tem que avaliar, você tem que primeiro entender o sistema. Tá na dúvida? Vai buscar conhecimento. Entenda o conjunto de coisas e os fatores que geram maior ganho ou menor ganho. Porque o erro dos componentes que eu vou ter aqui vai fazer essa balança aqui trabalhar positiva ou negativa. Isso vai depender dos componentes que você vai escolher. Segundo, preste atenção na empresa que você vai escolher. Não escolha pelo preço. Escolha pela qualificação, tá? Escolha pela qualificação. E não adianta você ir pela indicação de que, o fulano instalou para mim. Observe bem estar satisfeito. Procure que essa empresa te dê 10 indicações de clientes que já instalaram há mais tempo. Não que instalou essa semana. Quais são teus clientes mais antigos? Eu quero 10. É assim, entendeu? Construa uma segurança e não viva uma segurança ilusória na empresa que você vai contratar. Construa com fatos. Eu quero ver teus clientes, eu quero ver a tua qualificação. Isso é o maior segredo que você tem. Hoje é o que vai determinar para você o sucesso ou o fracasso numa instalação dessa. E muito importante, entenda se para você vai ser vantagem. O investimento é alto. Essas garantias ilusórias, eu chamo de ilusórias, porque lá na frente, quando fechar 25 anos de um sistema e ele der problema lá nos 10 anos, vamos ver se tem alguém em casa. Garantia é complicado. Para quem recebe um certificado de garantia, começa a ler. Olha quantas excludentes, quantas coisas que eles deixam lá para escapar da garantia. Tá? Então, presta atenção. Garantia não é um número de tempo, e sim um número de situações que vão ser abrangidas ou não. Tá? Então, cuidado com isso. Gente, esse assunto é complexo, esse assunto é polêmico e, principalmente, cuidado, que para você pode ser que não seja vantagem. Se puder, bota off-grid. Então, os conselhos que eu dou. Vai botar off-grid? Investe em bateria. Bateria que você vai comprar
Não vai na história que tem que ser bateria estacionária, caríssima. Ela vai durar praticamente o mesmo tempo da outra. Então, faça experiência. Compra uma e compra outra. Compra uma de cada, né? Faz um banco com um tipo, um banco do outro. Teste. Porque às vezes você acha o caminho mais barato nesse sentido. Não é para você economizar na bateria, mas não pagar por uma coisa ilusória. Outro conselho que eu dou para você, se você tem condições de ter um sistema off-grid em alguns pontos, também custa menos, não é um sistema completo e caro, e você consegue fazer algumas coisas funcionarem sem ter o custo. E principalmente, avalie tudo, a legislação que está saindo. A partir de agora nós temos então essa lei da taxação do sol. Dá uma lidinha nela, tem coisas lá que são muito importantes para você entender, que trata de prazos, daqueles prazos ali, como é que isso vai acontecer. Então agora não é uma coisa tão abrangente para quem está instalando agora, mas vai ter a cada ano, vai aumentando a restrição, ou seja, vai chegar num ponto que não vai valer a pena. Então tem que olhar a longo prazo. Vai instalar um sistema solar que promete longo prazo? Olha a longo prazo, não olha agora. Ah, minha primeira conta veio baixa. Cuidado, às vezes ali na frente vai dar manutenção. E manutenção de sistema caríssimo como esse é manutenção cara. Muitas vezes tu vai ter que trocar um inversor, meu amigo. Prepara o bolso, porque o inversor também é caro. E principalmente entenda que dá problema e manutenção sempre vai existir. Tanto que qualquer carro de qualquer marca, qualquer coisa de qualquer marca, seja o mais caro ou o mais barato, dá garantia, tá? Uma porcentagem de garantia normal de primeira linha é de 2 a 3%. O componente falha, né? Tem problema, né? Então, isso acontece. Essa garantia vai ser normalmente internacional e vai ser difícil você cobrar, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Vai instalar? Instala, meu amigo, mas conheça. Esse é o recado do dia. Ah, os abraços. Espera aí que vamos ver quem é que é. Então, mandando um abraço que todos merecem, e mando um abraço todos aqui também nesse momento, que estão assistindo o vídeo, mas alguns assim que estão todos os comentários aqui, a gente vai lembrando. O Leandro, do Meliponário Kunz, está sempre conosco. Muito obrigado. José Freitas, lá nos comentários, lá que está sempre presente. Vai lá, meu amigo, tira a dúvida que eu estou aí para responder. E o Edivan também. Bom, Edivan, eu não sei teu sobrenome, eu não sei a tua cidade, então se tu puder no próximo comentário botar, é interessante. Porque é bom para mim, sabe, saber e tratar você de forma mais pessoal. Mas tô, Edivan, tô aqui, sempre respondendo você, né, satisfação. Ah, gente, até o próximo vídeo. Lembra, quem não assistiu, esse ano tem muito conteúdo, tá? Vamos ter aí praticamente, em média, 3 vídeos por semana e muita coisa interessante e muita coisa polêmica com essa aqui também a gente vai trazer aí, principalmente na área agrícola. Até o próximo vídeo e um ótimo 2023, porque você merece, você confia em Deus e Deus te dá a saúde que eu te desejo agora. Muita saúde, tamo junto!